Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachya Deshatarine Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Haribol, Haribol, estamos agora indo para a parte 10 do nosso estudo das qualidades divinas, onde a gente está baseando a nossa fala nos significados de Srila Prabhupada e também, claro, na inspiração que naturalmente surge pelo poder do Senhor Vasudeva, que é a consciência suprema, ativando a nossa consciência infinitesimal, dando relevância, né, a todos os pormenores que pudermos, dentro da nossa capacidade aqui humana, colocar em questão. Tá? Então, aprendemos várias qualidades aí nessas 9 partes, né, anteriores, e isso é muito incrível, né? Esse carinho, essa misericórdia que Deus nos dá, revelando os sintomas que devemos possuir para avançar espiritualmente. Ou então, né, nós temos que cultivar essas qualidades conhecendo o que são as qualidades divinas. E daí também o que acontece? A partir do momento que você sabe quais são as qualidades divinas, naturalmente você vai entender as qualidades opostas a essas qualidades. E aí você se auto-observa. Por exemplo, a última qualidade que estudamos aqui ontem, né? Na última aula, foi sobre
que o devoto que está avançando na consciência espiritual, ele não encontra defeito nos outros. Ele evita, né? Está aqui, ó. Não gostar de achar defeitos. E daí, se você realmente é uma pessoa que gosta de fofocar, ou tem uma maledicência, ou costuma criticar, julgar outras pessoas, você vê que essa é a qualidade oposta à qualidade espiritual que Krishna está revelando aqui no Bhagavad Gita para Arjuna. De modo que toda a nossa sociedade atual, baseada no falso ego, baseada no controle de uma força sinistra, que quer sempre deixar as pessoas com um nível de energia mais denso, mais baixo, exatamente para não ascensionar espiritualmente, e você cai nessa armadilha ouvindo, né? Por exemplo, quando você entra na internet, está todo mundo falando mal de todo mundo em todas as áreas. Todo mundo parece que é uma miscelânea de encontrar defeitos em cada pessoa. E se você entra também, espiritualmente falando, de bom coração, as pessoas também vão falar mal de você. São os famosos, né, haters. Haters são aquelas pessoas que algumas são pagas, algumas são pessoas frustradas na vida, e quando vê alguém fazendo um pequeno sucesso ou um grande sucesso, entram, né, comentando de forma negativa, sem precisar. O prazer de falar mal. Então, Krishna fala que a língua, né, a língua tem que ser totalmente controlada. Tem que ser controlada a língua, o estômago e os órgãos genitais. Isso aí está lá no o Podre Marsh, esqueci o nome aqui da escritura. Depois eu lembro aqui. Então, temos que controlar a nossa língua. E daí, estudando essa qualidade aqui, eu falo assim, poxa, eu tenho uma tendência de gostar de falar mal das outras pessoas, ou de fazer uma maledicência. Por quê? Porque você é programado dentro de um sistema, de uma sociedade, que isso é o normal. Mas o normal é quando você está avançado espiritualmente, você olha a outra pessoa como limitada por uma mente condicionada por um sistema que está ali sofrendo, e que às vezes a válvula de escape dela, para ela se sentir superior a alguém, é falar mal das outras pessoas, de encontrar defeitos nos outros. De modo que o devoto, ele compreende, né, essa articulação mental de um padrão sinistro, e toda essa falácia vai fazer com que a pessoa não consiga elevar a sua energia. Né? Como diz o Senhor Cristo, ele diz, pelas vossas palavras sereis exaltado, e pelas vossas palavras sereis, né, degradado. Então temos que cuidar muito bem do que falamos, né, colocando a tendência sempre a falar sobre Deus. Nós temos uma energia, né, um chakra, que é criador através do verbo, a palavra, de poder, né, expressar através do som sempre coisas positivas, relevantes, que tragam àquela pessoa com quem falamos uma consciência, uma nova consciência, uma informação sobre a espiritualidade. Assim que o Senhor Krishna está falando aqui, de não encontrar defeitos nos outros. E lembrando sempre, se você encontra defeitos nos outros, é porque esse defeito está presente dentro de você. Senão você não apontaria, né? Mas, que aponta um dedo e 3 está apontado para você. Então você não apontaria esse defeito. E cada um com seus defeitos, cada um com suas qualidades,
e você tem que ficar na posição transcendental e falar sobre Deus para essas pessoas. Ainda mais em Kali Yuga, né? Essa era em que vivemos é completamente defeituosa, nesse sentido que não tem Deus como centro. E não tendo a divindade, o Senhor Krishna, né? A adoração a Deus como o centro nessa realidade amorosa, de verdade, tudo aqui se torna uma mentira, uma ilusão, e as pessoas naturalmente, principalmente as defeituosas, encontram defeito em tudo, imperfeição, né? Todas as pessoas que estão desvinculadas dessa união amorosa com Deus estão vivendo na imperfeição da energia material, estão vivendo no falso ego, numa mentira, numa falsa identificação, e naturalmente, se você é imperfeito, o que está dentro de você vai sair e você vai ver tudo imperfeito. Já o devoto puro, que é perfeito, como é perfeito o Pai no céu, ele vê somente a perfeição. Até no defeito ele vê uma forma perfeita da alma estar ali sofrendo, né, aquela condição, porque se a pessoa tem defeito e é imperfeita, ela está sofrendo. Mas faz parte de ativar a energia que vai iluminar a pessoa ali mais na frente, ou na outra vida. O devoto fica muito tranquilo, né, em relação a isso. Bom, mas nós falamos da encontrar defeito na aula passada. Então, a próxima qualidade, depois dessa, inclusive, né, Prabhupada não falou em seus significados aqui no Bhagavad Gita sobre essas três qualidades que vem agora, e depois ele só falou a quarta, né, que é sobre a modéstia, mas vamos aqui. Então, a próxima, depois de não gostar de achar defeitos, é compaixão para com todas as entidades vivas. Às vezes a gente se pergunta, né, o que é compaixão? Compaixão só pode ter a pessoa que está vivendo no espírito completamente consciente de Deus e rendida aos pés de lótus do Senhor. Compaixão é aquele sentimento, né, onde você vê todo mundo como espírito, como uma parte de Deus, mas vê que essas pessoas estão sofrendo porque não estão conscientes de suas realidades. E aí o devoto que já vive nessa luz, nesse contato com a verdade absoluta em seu coração, por compaixão, ele vai começar a pregar sobre Deus. Ele vai falar sobre o Bhagavad Gita para as pessoas, sobre o Bhagavata. Ele vai ensinar às pessoas o processo espiritual mais fácil, né, ou prática espiritual mais fácil de Kali Yuga, que é cantar o Santo Nome, por exemplo. Ou vai convidar as pessoas à sua casa, onde vai ter uma reunião, onde ele vai estar cantando o Santo Nome e vai falar a filosofia espiritual despropositadamente, e aquela pessoa que porventura está ali diante da compaixão da pessoa que está vivendo, né, em Deus, pode ser que ela tenha um despertar. Então, a compaixão, né? Muitas almas, né, descem do plano superior, onde tudo já está milhões de vezes mais perfeito e agradável do que aqui nesse planeta Terra, e por compaixão elas descem, se oferecendo em serviço devocional para pregar a mensagem divina, mesmo sabendo que a condição em Kali Yuga é bem infernal, que ela vai ser rejeitada por um sistema assim bruto, né, cheio de pessoas demoníacas com mentalidade muito materialista, onde há muita manipulação, muita enganação, e mesmo assim essa alma vem a esse mundo caridosamente, vamos dizer assim, passar essa misericórdia
de Deus, ou seja, a potência de Deus agindo através dessa pessoa que tem essa compaixão, se transforma, né, em misericórdia. Por isso é dito que se você se aproxima de uma alma avançada que realmente está conectada com a suprema personalidade de Deus, você recebe a misericórdia dessa alma. Eu não sei se eu li uma vez numa escritura budista, que fala que, às vezes, 1 minuto de associação com uma alma avançada é mais útil, né, no seu aprendizado, nessa forma humana, do que você ficar a vida toda, né, o tempo todo, convivendo com pessoas que não têm nada espiritual verdadeiro. Por isso é muito importante estar ouvindo aqui, estudando os significados de Srila Prabhupada. 1 minuto que você perde, quer dizer que você ganha aqui no Bhagavad Gita, sondando, né, o significado de um devoto puro, que foi dotado pela potência de Deus exatamente para pregar aqui no Ocidente sobre a suprema personalidade de Deus, erradicando assim toda essa filosofia do impersonalismo, do vazio, né, o niilismo. Foi por isso que Srila Prabhupada foi mandado aqui no Ocidente, essa era a missão principal dele, e ele teve sucesso. Se você lê sobre Srila Prabhupada, aqui nos significados, você se aproxima diretamente dele e recebe naturalmente a misericórdia desse espírito que, com muita compaixão, renunciou à sua vida material, à sua família, e seguiu as ordens de seu mestre espiritual para estar aqui dando, né, toda a sua energia, todo o seu conforto em função de salvar a maioria de pessoas que pudesse. Assim como, né, o Mestre Jesus, por compaixão, né, ele se sacrificou para dar o exemplo da vida dele, das palavras dele. E é assim que funciona nesse sistema, porém, devemos entender sempre que Deus é que está protegendo diretamente uma alma elevada. Não devemos nos sentir desconfortáveis ou ter medo do sistema quando estamos conectados diretamente com Deus. Essa conexão é que garante a nossa segurança constante nesse mundo material. Quando você está ali cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, está meditando em Deus, está sempre fazendo algum serviço devocional, você pode ter certeza que a superalma no seu coração, o Senhor Vishnu, está assim, cuidando pessoalmente do seu devoto. Isso é muito forte, né? Isso faz com que sejamos realmente totalmente destemidos nesse mundo, que é a primeira qualidade aqui que nós estudamos, né? Destemor. Você tem que renunciar ao mundo em total destemor. Coragem significa isso, que você enfrenta as situações adversas de uma maneira tolerante, sábia, amorosa, sabendo que o divino está conduzindo tudo perfeitamente na sua vida quando você vira um devoto dele. Então, Krishna está pedindo no Bhagavad Gita, tornem-se meus devotos. Não no sentido que você tem que se tornar devoto de Deus, porque você, como parte integrante de Deus, já é eternamente um devoto de Deus. Krishna está falando assim, torne-se um devoto meu, no sentido assim, desperte para aquilo que você já é eternamente. Porque enquanto você não se situar nessa posição devocional, você não vai galgar essa perfeição de consciência. Você sempre vai continuar imperfeito. Se você é uma pessoa que tem
um conhecimento, por exemplo, aqui do Bhagavad Gita, sabe tudo, mas você não está vivendo a vida devocional, o serviço devocional, então não adianta nada, tá? É melhor do que ter o conhecimento materialista. Porém, temos que entender a nível da nossa própria performance de liberdade nesse mundo material. A fé sem obras é morta. Então, ter fé em Krishna sem se render realmente completamente de coração a Ele e sem obrar ou fazer o serviço devocional para o Senhor Krishna, Vishnu, não adianta muito esse tipo de fé. Fé significa que você se torna ativo nesse mundo no serviço a Deus. E através desse serviço, dessa relação íntima da potencialização de Deus no seu coração, para você se tornar um bom servo nesse mundo, é que Krishna vai se revelando para você. É assim que acontece. Não pode ficar esperando a misericórdia de Krishna cair do céu. A misericórdia de Krishna é exatamente essa atividade que você faz nessa situação amorosa, porque você só vai realmente agir em serviço devocional para Deus se você tiver no sentimento de amor, né? Serviço devocional não implica em ganhos financeiros, interesses pessoais. Serviço devocional é o amor em ação. Tanto que Srimati Radharani, que é a energia, né, chamada feminina de Krishna, que é a energia servil, e por isso nós todos somos femininos no nível do espírito, porque somos servos de Krishna. Então, Srimati Radharani representa a personificação do serviço devocional. Por isso que Krishna está sempre querendo ficar com Srimati Radharani. E todo devoto aqui nesse mundo que com amor manifeste esse serviço devocional, essa intenção de Srimati Radharani, lógico que a nível infinitesimal, imediatamente isso vai chamar a atenção do Senhor Krishna. De modo que há uma compreensão absoluta dentro do plano relativo, que você tem que absolutizar isso nesse entendimento. Que se eu não manifestar isso, se eu não obrar isso, eu não tenho uma relação real com Deus. Então aqui está falando compaixão para com todas as entidades vivas. E naturalmente, quando você está correlacionado com Deus no seu coração, essa compaixão, ela nasce como uma manifestação natural do amor. Porque você ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você ama ao próximo como a si mesmo, nessa visão transcendental. Você consegue entender que está todo mundo sofrendo, ou te agredindo, ou falando mal de você, ou querendo te convencer de outras filosofias, outras coisas, porque elas estão afundadas, né, condicionadas na programação desse mundo que gerencia o falso ego de todo mundo. Então essas pessoas têm que trabalhar isso, né? A compaixão. Até no budismo é dito que a compaixão e a não violência são os dois alicerces, né, do que falou o Senhor Buda. Então o Senhor Buda Budi, é esse estágio de iluminação. Quando você se ilumina, naturalmente você se torna compassivo, não violento. E Prabhupada explica, né, que a maior violência que uma entidade viva pode cometer a outra entidade viva é não revelar o conhecimento transcendental. Se você tem essa relação já com Krishna, baseada na verdade, né, de ser, de amar,
e você tem esse conhecimento do Bhagavad Gita já fundamentado no seu coração, já é a sua vivência natural, a sua realização, você entendeu tudo, o porquê das coisas, quando você omite, né, esse conhecimento, de passar esse conhecimento para as pessoas, naturalmente você está sendo violento, você está ignorando que aquela alma que não tem esse conhecimento vai ficar ainda nesse planeta muitas e muitas vidas sofrendo ou tendo atitudes bem animalescas, como é o caso de ficar influenciadas essas pessoas pelo modo da ignorância e da paixão. Você tem que liberar, né, esse fluxo de sabedoria que brota no seu coração o tempo todo. Porque se você está com Deus, com Vishnu, nesse estágio de consciência contínua, momento a momento, se vive aqui e agora, sempre no espírito, além do tempo e do espaço, ou seja, na transcendência, que é o normal do espírito, você vai querer que todo mundo chegue a esse ponto de compreender quem é Deus, quem sou eu, o que é energia material, o que é energia espiritual, o que é a morte, o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, como escapar dessa matrix. Então você tem que passar esse conhecimento, mas você tem que passar esse conhecimento quando você já está vivendo nesse conhecimento, quando você exemplarmente faz essa prática constante da vida espiritual e está desapegado do mundo material. De forma que é o que estamos fazendo aqui nesse vídeo, passando esse conhecimento. É como se fosse no escuro, né? Você está passando sem saber quem está vendo, ou pessoas que veem, mas não interagem. Porém, você está colocando à disposição de milhões de pessoas esse conhecimento. Se não for agora, mais tarde, esse conhecimento vai repercutir de maneira mais intensa, quando as energias do planeta estiverem mais purificadas também, e as pessoas mais interessadas em buscar esse tipo de conhecimento espiritual. Isso é muito agradável, né? Porque, imagina, eu posso perder essa forma física, né? Essa forma humana a qualquer momento, mas fica aí no planeta Terra um registro, né? Ou um legado do conhecimento espiritual, que também está aqui no Bhagavad Gita, não vai fazer nenhuma diferença se eu deixar algo ou não. O que vai fazer diferença é que, enquanto vivo, consciente, eu posso manifestar essa compaixão, que é natural de todas as pessoas que têm uma visão mais abrangente da realidade espiritual e dessa união amorosa com Deus no coração. Entendendo que toda a inspiração do que está sendo falado aqui é diretamente potencializado por Deus. Quando a gente vem aqui, né, e com essa qualidade que ele está falando da compaixão, você se senta em frente aqui do monitor desse objeto tecnológico, né, que a gente pode usar atualmente para dar essa visão espiritual. Você senta e, naturalmente, as energias do espírito, do eu superior, né, como eles falam, da energia crística, tudo se manifesta naturalmente. Não é algo assim de outro mundo, não. É algo do espírito. O espírito, ele é Satit Ananda. Ele é eterno, né? Pleno de existência. Isso é muito importante entender, que aqui é só um estágio. Então você é eterno, independentemente desse corpo, você vai morrer ou não. Você é pleno de consciência. Você tem todo o conhecimento, toda a sabedoria da existência. Então logo você se conecte a Deus, a sua consciência manifesta essa consciência suprema dentro daquilo que é o necessário ou que a potencialização de Deus está querendo transmitir. Assim como você se conecta com a internet, você tem acesso a qualquer assunto que você deseja.
Naquele momento eu quero pesquisar sobre esse determinado assunto, e aí você vai lá naquela parte específica e tudo é revelado para você de várias pessoas, de várias situações. Então existe essa internet cósmica, depende de você estar vibrando espiritualmente em Deus e você acessa a consciência de Deus, que é a consciência infinita, né? Onisciente. E você tem acesso, isso que representa a onisciência de um devoto. Não é que ele sabe tudo, mas acessando a consciência de Deus, ele pode saber de tudo o que ele quiser, dentro de um plano superior. E se você estuda o Bhagavad Gita, isso já é o conhecimento máximo. Não precisa de misticismo, né? Vou entrar em meditação, aí vou me conectar com a internet cósmica, divina, para saber certas coisas. Não precisa disso. Não precisa. O Bhagavad Gita já está aqui. Ó. Nós já estamos fazendo um link, né? Uma linkagem de algo que já está manifestado, que Deus veio, manifestou, e tudo, pelo arranjo de Deus, faz com que a permanência desse sagrado continue aqui nesse planeta. Tudo está sob o controle e o gerenciamento de Deus, que está em seu coração, te usando para você interagir com o conhecimento do Bhagavad Gita, e através do sentimento de compaixão, você coloca a sua energia e o seu tempo para estar aqui de alguma forma, entre outras milhares de pessoas também que estão falando sobre Krishna, e faz parte, cada um faz o que lhe é mais da sua tendência de ser. Tá? Então tem muitas pessoas falando sobre Krishna, muitas pessoas que estão trabalhando em vários aspectos para satisfazer a Deus através do serviço devocional. E a compaixão do devoto também, me veio aqui na cabeça, é que Krishna no Bhagavad Gita, ele fala que o devoto que lhe é mais querido é aquele que está falando sobre ele, que está narrando o Bhagavad Gita, e depois ele fala assim, para os devotos. Porque quando você fala esse conhecimento para não devotos, para pessoas ateístas, ou para pessoas simplesmente que são curiosas e que vêm te desafiar na hora de uma palestra, ou querer impor a filosofia dele para você, né? Tem pessoas que são assim, né? Haters espirituais. Então Krishna fala assim, não passe esse conhecimento para não devotos, porque o Bhagavad Gita ele só pode entender se você se render aos pés de lótus de Krishna, se tornar um devoto de Krishna. Se você não se rende a Deus, entendendo quem é Deus revelado, você fala o Bhagavad Gita, a pessoa vai concordar em muitos aspectos espirituais, mas o Bhagavad Gita não vai ser a sua alma e a sua vida, a sua consciência. De modo que Krishna, ele fala ao devoto que me é mais querido, tem que passar esse conhecimento para os devotos, né? Mesmo que sejam poucas pessoas, não importa. Né? Como dizia Srila Prabhupada, se apenas uma pessoa se tornar um devoto puro nesse mundo, através das instruções que eu estou passando, eu me considerarei realizado. Imagina, um devoto puro, igual Srila Prabhupada, potencializado por Krishna, Nityananda, Chaitanya, Mahaprabhu, rodou o mundo várias vezes, acho que 12 vezes rodou o mundo inteiro, fundou vários templos, conquistou, né, várias pessoas para essa linhagem mais védica, vamos dizer assim. E está dizendo que se nisso tudo, se nesse volume de informação que eu passei, que eu traduzi, vários livros, uma pessoa apenas se tornar devoto puro, eu estarei satisfeito. Né? Então a gente tem que ser um pouco mais humilde. Mais humilde, né? É Deus, é cada um que vai escolher o que quer. Então Krishna, ele fala, né? Passe esse conhecimento para os meus devotos. Mas o devoto, ele tem mais compaixão do que Deus, do que Krishna.
Então, o devoto ele tem tanta compaixão por Deus que ele ignora a ordem de Krishna de que o conhecimento seja passado para não devotos. E aí o devoto, né, sai no mundo arriscando a sua vida, a sua reputação e as pessoas, né, ofendendo na rua, né, quando as pessoas fazem Sankirtana, distribuindo os livros de Krishna, de Srila Prabhupada, há muita ofensa, muita agressão. E o devoto está ali compassivamente, simplesmente distribuindo a literatura. E se alguém não gostar, tudo bem, mas não precisa ter essa violência, né? Esse caráter ofensivo. Porém, mesmo assim, o devoto vai enfrentando todas as intempéries que possam acontecer, de modo que essa é a compaixão de um devoto, seja ele um devoto principiante ou um devoto puro, que ele ignora a ordem de Krishna para pregar só para devotos o Bhagavad Gita e começa a pregar o Bhagavad Gita para todo mundo. E, com certeza, quem estiver com o coração mais derretido, né? Assim, com mais... A pessoa que tem mais suavidade, mais sensibilidade de entender as coisas, naturalmente vai se render ao Senhor Krishna. Não à religião, à instituição. Você tem que se render a Deus, e Deus é o Senhor Krishna. Por isso ele diz, Sarva Dharma Parityajaya. Sarva Dharma, né? Dharma, abandona todos as questões de regras e deveres religiosos, que quando fazem assim, que você só fica preso aos dogmas, né, às regras. Então Krishna fala, abandona tudo isso, simplesmente se rende a mim. Você está fazendo tanta coisa para ficar numa situação, às vezes, de sofrimento, de austeridade, mas você não se rende a mim. Igual a pessoa que obtém o conhecimento do Bhagavad Gita, lê o Bhagavad Gita todo, mas não se rende a Deus. Sendo que o conhecimento faz parte, né, desse Dharma. Então, Krishna fala, Sarva Dharma Parityajaya. Abandona todas as religiões e simplesmente se renda a mim. Quando você se rende a mim, Krishna fala, você obteve o produto final de todo conhecimento. Toda sabedoria no planeta, no universo aqui que vivemos, implica você despertar para amar a Deus. Todos os conhecimentos assim, aleatórios, que não são diretamente, assim como Krishna está falando diretamente o Bhagavad Gita, são meios de tentar conquistar a sua mente para esse lado espiritual. E aí, quando você está mais espiritualizado, e você lê o Bhagavad Gita e você entende quem é Krishna, você entende o Mahamantra, Chaitanya Mahaprabhu, tudo isso é revelado ao seu coração místico. É muito simples entender quando você está rendido a Deus. Agora, se você não está rendido a Deus, você está numa condição imperfeita, impura, condicionada, programada. Você está hipnotizado por esse sistema de trevas que está fazendo a sua parte na experiência da vida, e que é puxar a alma para baixo, para as energias mais densas. E aí você encontra um devoto, né, de Deus, que não está impondo nada, mas está pedindo pelo menos para você, até mesmo logicamente, entender. Olha só, vai vir a morte daqui a pouco. E você continua aí nessa rotina que está te trazendo somente ansiedades e lamentações, e você esqueceu que você é unido a Deus em amor e você tem o poder co-criador de fazer tudo acontecer na sua vida. Daí que surgiu agora, né? Agora que a Terra está indo para vibrações mais elevadas, que a gente pode ver que o lixo, né, demoníaco, o caos está surgindo, mas a Terra, ascensionando a sua energia, começou a aparecer uma porção de tecnologia e incrível, né? Começou a aparecer a física quântica, mostrando esse nosso poder de cocriar. Conhecimento esse que era ocultado, né? Escondido, as 7 chaves.
Porque quando nós nascemos, achamos que somos sempre dependentes de alguém, de algum sistema que gerencia a sociedade de modo a deixar ela dependente para os seus interesses, seus lucros, seus poderes. E é assim que acontece. E aí, para sair da Matrix, você tem que entender que a Matrix é uma energia de Deus, ou Maia. E está tudo bem, é assim que acontece, porém você pode escapar disso. E o Bhagavad Gita vem exatamente para ensinar. E quando você escapa da Matrix, naturalmente você adquire compaixão. E com a compaixão você começa a querer mostrar para as pessoas a saída, porém as pessoas estão tão hipnotizadas ou programadas que elas passam a rejeitar o que você está falando, completamente. Você pode ver que uma pessoa, quando ela é fanática religiosa ou fanática política, né, que odeia aquele candidato, aquele religioso, você pode falar tudo para ela, ela vai sempre racionalizar ou encontrar desculpa para dizer que você está errado. É uma doença mental em todos os sentidos, né? Essa divisão que a mente cria, esquerda, direita, embaixo, em cima. Então temos que sair disso, né? Sair desse redemoinho que sempre está nos jogando para baixo e nos sufocando, tirando o nosso ar. Temos que respirar o divino. Tá? Então temos que pensar nisso tudo imediatamente. Estamos agora aqui estudando as qualidades, imagina. 3 versinhos só do Bhagavad Gita. Vamos para quase 10 horas de palavras, né? Inspiradas, e essa inspiração está toda em você, na sua consciência, é só você acessar o seu interno. Então, aqui, ó, compaixão para com todas as entidades vivas. Essa é a qualidade que você vai adquirir, né? Às vezes você dá um presente de um livro espiritual para alguma pessoa, é por compaixão. Você dá praçada, né? Comida oferecida espiritualmente. Vai fazendo vários arranjos para manifestar a sua compaixão. E tem compaixão também pelos animais, né? Você se torna um vegetariano, não aceita o sofrimento, essa morte, essa matança desnecessária, num lugar que oferece tantos recursos e alimentações variadas. Então você passa a ter compaixão dos animais, você começa a ficar mais sensível, mais amoroso, né, com os reinos que estão tendo suas experiências progressivas em determinadas formas, com o reino vegetal também, tudo que você come no reino vegetal você oferece a Deus, entendendo também que eles têm uma condição nervosa menor e que um reino tem que alimentar outro reino, e de acordo com o entendimento, né, védico, né, o reino vegetal é o que deve alimentar o reino humano. Aí vão surgir várias teorias, vários cientistas comprados pelas indústrias de carne para contar a história. Aí o PhD vem, fala isso, mas por trás, às vezes ele ganhou assim, né, muito dinheiro. E todo mundo sabe disso, da indústria, né, farmacêutica, todo lobby, né, que existe para sempre tudo crescer para o lado daquilo que, na verdade, está prejudicando o ser humano, né? Se você quer ter saúde, viva no espírito, viva em Deus. O corpo é a projeção da mente, e quando o espírito ele está vinculado diretamente a Deus, no amor de Deus, a mente, né, devocional, a mente compassiva, a mente que está sempre em paz, o seu corpo se formata em função dessa mente. Então todas as suas células vão ser felizes, alegres.
todo o seu corpo vai ser, toda a sua emoção vai ser desejosa de pregar sobre Krishna, de fazer algo a favor do movimento da consciência de Krishna. Mas as pessoas não compreendem isso porque elas estão se identificando com o corpo material e acham que o corpo tem que ser alimentado por aquilo que certas opiniões dizem que é melhor. Então, o melhor é sempre da mente, né? Aquilo que você vibra mentalmente, o seu corpo também vai automaticamente vibrar. Mens sana em corpos sanos. Tá? Então, a mente sã é a mente que está consciente de Deus. Você tem uma mente para projetar um mundo vinculado a essa inteligência, que é o poder da forma humana, de compreender o que é o real, o irreal, o ilusório e o verdadeiro. E tudo isso é descrito aqui no Bhagavad Gita. Então, essa compaixão pelos seres vivos é a qualidade natural, né? Se você é uma pessoa que não tem esse sentimento de compaixão por nada, normal matar os outros seres vivos, normal destruir as florestas. Você está vivendo uma vida completamente no ego, onde você é o centro do mundo, né? Só tem compaixão por você mesmo, pelas suas superficialidades, suas inutilidades. Nem é compaixão, né? Amor, é interesse. A compaixão só pode nascer do amor. E esse amor só pode nascer quando você se conecta com o divino no seu coração. Aí você passa a amar o próximo, né? Sendo que esse próximo não é só o ser humano, são todas as entidades espirituais que estão em várias formas, nos vários reinos progressivos da consciência nesse mundo, ou em mundos superiores ou mundos inferiores. Você se conecta a todo mundo. Quando você está com Deus, é uma consciência unitiva, onde todos os espíritos, de alguma forma, estão ligados a você. Você entende que você é uno com todos os espíritos e com Deus, que é a fonte, né? Assim como quando você é uma onda no mar e você percebe que essa onda é o próprio mar e todas as ondas também são derivadas desse mar, você se unifica com todas as ondas porque você está consciente, né? Vivendo conectado no mar. Você não se separou como uma onda. Então você é diferente do mar como uma onda, mas você é o mar. É essa consciência de samadhi, né? Então você está sempre com essa visão, você não está julgando, não está criticando, porque quando você critica, encontra defeito nos outros, na verdade você está criticando a si mesmo, julgando a si mesmo. E daí o Mestre Cristo falar, na medida que você medir qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa, sem essa consciência espiritual, você vai ser medido, né? Na mesma medida. Porque o lado de fora é o reflexo do lado de dentro. Temos que aprofundar isso, para escapar dessa matrix. Tá? Então, vamos ver aqui a outra. Ainda temos alguns minutos aí. Estar livre da cobiça. Então, o que é a cobiça? A cobiça é exatamente esse desejo de possuir, né, coisas. O devoto, quando ele avança e se estabelece em consciência espiritual, unida em amor por Deus, aqui no Bhagavad Gita tem um verso que Krishna diz, você tem que entender que eu sou o desfrutador de tudo, eu sou o proprietário de tudo,
e eu sou o bem-querente ou amigo de todos. É isso que o Senhor Krishna diz. Então, se Deus é o proprietário de tudo, inclusive do seu corpo, das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua inteligência, Ele é o dono do seu espírito, da sua vida. Se você compreende isso, você para de cobiçar. Você entende que tudo que me vem e tudo que me é tirado é pelo poder de Deus. Como Krishna, Vishnu, está dentro do meu coração, observando a minha jornada, né, de progresso de consciência aqui nessa forma humana, atualmente na escola Planeta Terra, no universo do Senhor Brahma de 4 cabeças, como Krishna está monitorando, né, como um supervisor, assim que a super-alma é chamada, né, a supervisora, ele está testemunhando as suas atividades para te conduzir aonde você tem que conduzir, ser conduzido de acordo com o seu livre arbítrio. Se você está aqui nessa vida, é o Senhor Krishna que te conduziu a essa vida em decorrência das suas escolhas e atos praticados na vida passada. Krishna, ele sempre te acompanha de vida em vida, tentando, né, estabelecer esse tempo de oportunidade onde você vai entrar em contato com um devoto que vai falar sobre a autorrealização e também com as palavras de Deus. Então, Krishna está esperando o tempo todo. A cobiça que devemos ter, né, que fala a ausência de estar livre da cobiça, significa que você tem que cobiçar espiritualmente, né, estar livre da cobiça material, mas cobiçar tudo espiritualmente. Então você tem que cobiçar a realização de Deus. Você tem que querer possuir isso. Deus, me dê a realização. Deus, me dê o seu amor. Deus, me dê essa consciência onde eu vou compreender transcendentalmente a minha posição aqui nesse jogo aqui, né, material. Ir além desse avatar que está falando, o avatar que está ouvindo aí. Então essa cobiça também, né? E depois, quando você se torna um devoto puro de Krishna, tudo que você cobiça nesse mundo material é para o serviço devocional. E aí você fala, poxa, queria ter uma casa para montar um local onde vai ter reuniões para falar sobre Deus, um lugar X, né, para criar uma comunidade, um computador para fazer uma aula aqui pela internet. Então são essas cobiças que são espiritualizadas. Então você tem que estar livre de cobiçar a matéria, porque essa cobiça, no Bhagavad Gita, aqui no capítulo 14, né, Krishna fala que é um produto do modo da paixão. Tá? Isso aí todo mundo que é devoto de Krishna já entendeu, né? Então o modo da paixão é o modo agitado da natureza, é o modo da atividade. Essa posição ativa, onde você está sempre ansioso, né? Então, ansioso, por que você está ansioso? Porque você quer possuir certas coisas. Você quer se destacar em certas coisas. Às vezes, para você ter poder nesse mundo, né, ou sempre, quanto mais coisas você tem dentro de um sistema de padrão de importância, significa que quanto mais a pessoa tem, mais ela é importante, mais ela é empoderada, mais ela é elogiada, mais ela é querida, mais ela é vista como alguém exemplar. Tá? Então é assim que funciona. Então você vê que esses líderes, né, essas pessoas, né, que estão almejando muito, né, querendo ser bilionário, né, tem até uma revista, acho que é Forbes, né, que estabelece lá os homens mais ricos do mundo. Lógico que os homens mais ricos do mundo não vão aparecer como os mais ricos, né? Eles não querem aparecer. Tudo eles fazem por trás. Porém, aparecem
essas pessoas que são o padrão de definição de um sistema, né, que controla a mídia, claro, e aí vai programando a mente das pessoas para se tornarem cada vez mais competitivas, mais ansiosas. Isso cria insegurança, medo, frustrações, decepções, né, criam as depressões, porque tudo que te é oferecido nesse sentido de ter nesse mundo é uma ilusão. Parece que você só vai ser alguém a partir do momento que você tem algo, até mesmo, né, no relacionamento. Quando você tem muitas coisas, você se sente mais seguro, porque as mulheres se atraem pelo aquele homem de sucesso, aquele homem que tem algo a oferecer para ela. Então até, né, as mulheres, os homens, tudo tem essa cultura, né, e as mulheres querem possuir um corpo maravilhoso para atrair a mente dos homens. Então essa posse, isso é a cobiça. Estamos falando aqui apenas de algumas coisas, mas é muito importante. O Senhor Krishna diz, né, no Bhagavad Gita, que há 3 portões que conduzem ao inferno e um deles é a cobiça. Um deles é a cobiça. Conduz ao inferno. O que é o inferno? O inferno significa que é o esquecimento completo de Deus. Você esquece completamente de quem você é, você esquece da sua natureza espiritual, você se torna um ateísta, né? Negligencia Deus, tenta humilhar os mestres espirituais, de diversas formas, né, que a gente nem deve falar aqui. A gente vê muitos movimentos aí. Então, é isso que acontece, você vai para a vida infernal, e na vida infernal você vai sendo cada vez mais cobiçado pelo sistema que deseja fazer com que você seja um projetor de influência na vida das pessoas, e aí você vai ficando cada vez mais rico. Só que isso não é riqueza. Você vai conquistar a sua própria ruína, degradação, sem contar tudo aquilo que você está fazendo, infligindo as leis de amor pelo qual esse universo é criado. Esse universo é criado por Deus, ele é perfeito, só que tem um sistema que faz você se identificar com um falso ego que é programado para acreditar que a vida aqui não é boa, que tudo é miserável, que você está preso, que você está escravo, e você está tudo isso mesmo porque você está vivendo uma vida infernal, porque você não quer se render a Deus, e até mesmo a sua escolha de rejeitar a Deus, ou falar mal do divino, ou querer encontrar explicação de que porque o mundo está tão ruim, porque Deus é imperfeito, não sabe criar, né? Tem essas teorias assim, tudo fruto, né, de um absurdo intelectual de pessoas que sabem de tudo, mas que são completamente ignorantes na vida espiritual. E essa ambição vai aumentando cada vez mais, e quanto mais aumenta a ambição, mais isto se torna destrutivo, né? Então, pessoas bilionárias tirando a própria vida, depressivas. E uma vez, né, acho que foi Srila Prabhupada, ele fala assim que quanto mais você possui as coisas, mais as coisas possuem você. Quanto mais coisas você quer possuir, mais você é possuído por essas coisas, você fica apegado. Aquilo que está ali, os objetos, as pessoas, os empregados, os serviçais, eles se tornam um motivo de você ser alguma coisa, né? Então, o seu carro, a sua casa, você tem uma natureza festeira e proporcionando, né, tudo de bom. Então, no final, tudo isso aí vai corromper a sua alma. Você vai perder a sua alma. Essa ambição, né? Desejo de possuir. Tudo pertence a Deus. Se você não reconhece que tudo pertence a Deus, você é um ladrão.
É assim que Prabhupada fala, você é um ladrão, você está querendo possuir as coisas que não te pertencem. Tudo pertence a Krishna. Renda-se a Krishna. Ame a Krishna. Viva com Krishna. Entre primeiro no reino de Deus, que é o reino mais opulento, né? Lakshmi Devi, imagina no seu coração. E aí tudo vai vir para você naturalmente, que Deus quiser te dar, te proporcionar na sua vida. É essa vida que nós temos que ter. Vida simples com pensamento elevado. Deixa que Deus vai te suprir, te manter, porque você está rendido a Ele. Certo? Esse é o que temos que fazer. Nossa ambição deve ser apenas despertar, acordar, né, essa devoção, essa adoração, esse amor por Deus em nosso coração, porque Deus é a causa de todas as causas. Nós só existimos porque Deus quis que nós existíssemos a partir dele para trocar com ele essas relações amorosas. Isso é eterno e absoluto. Não precisamos encontrar a explicação do porquê que Deus fez isso. Naturalmente, você pode ver que você, né, como falo, o ser humano é um ser social. Mas não é o ser humano que é um ser social. O espírito que move o corpo humano, ele já é sociável eternamente com Deus. E aqui ele tenta se associar, né, amizade, amor e sociedade, ele tenta se vincular a esses três fatores no nível relativo da matéria, porque originalmente a relação dele com Deus e com outros espíritos no mundo espiritual é natural, com muita felicidade, com muito amor, e esquecemos disso. Só que para termos um posicionamento do falso ego aqui, nesse mundo, temos que ter, né, conquistar as coisas. Então temos que acordar, temos que ser um devoto puro de Krishna, temos que ser, né, compassivos, amáveis, inteligentes, viver em paz, em harmonia, aproveitando todo o tempo possível que essa forma humana nos oferece para nos unificarmos em consciência com Deus, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Essa consciência, onisciência. Essa onisciência está aqui agora, aqui, ó, dentro do nosso coração. Então bota a mão no coração e pede a Krishna para te conduzir adequadamente, porque quando você pede, você quer estudar o Bhagavad Gita, Krishna ele vai te dar o tempo também. O tempo é o elemento mais precioso, né? O dinheiro você pode perder e ter de novo. Porém, o tempo não. O tempo está passando. E o tempo também é uma ilusão. Então você tem que usar o tempo, pelo menos aqui nessa dimensão material, para torná-lo sagrado. E a partir da sua imersão no estudo do Bhagavad Gita, de ouvir aulas como essa, de estar cantando o santo nome, fazendo algum serviço devocional, usando o tempo assim, naturalmente esse tempo vai criar uma transmutação energética em você, uma desprogramação daquilo que há vidas e vidas você está carregando. E Krishna fala, quando você se rende a mim, eu imediatamente retiro a influência da energia material, dos modos da natureza material. E essa é a fé. E temos que obrar. Obrar, né? Sempre, né? Serviço devocional. Então aí Krishna vai se revelar para nós. Esse é o nosso sacrifício na forma humana. Sagrado ofício. É você entender isso e imediatamente começar, né? Vamos começar nessa forma humana, já que você está obtendo esse conhecimento. Vamos deixar para outra forma humana. Você nem sabe o que vai acontecer daqui a amanhã e está deixando para depois, Esse deixar para depois está na mente, está no tempo psicológico, mental que rejeita a realidade por medo ou por desconforto ou porque está sempre se esvaindo, né? Essa é a palavra. Esvaindo
nessa condição material. Ok? Então hoje falamos sobre a compaixão para com todas as entidades vivas e estar livre da cobiça. Nossa, ainda vamos ter mais uma hora. Mas é isso, falar sempre inspirado, né, pelo divino é muito bom. O tempo parece que some e a gente vai adquirindo essa bagagem interna de conhecimento numa linguagem bem simples, né, que a gente fala aqui. E essas qualidades, como eu falei, recorta no Bhagavad Gita, ou tira uma foto e cola na sua geladeira, ou cola no seu quarto, ou no espelho do seu banheiro, e todo dia ali você lê essas qualidades e começa a sentir quais que estão ficando mais ativas e quais os defeitos ou as sombras que estão se manifestando e que são contrárias a essas qualidades, para você ter uma consciência, né, dentro dessa sabedoria, que vai fazendo você se aprumar aí nessa sua forma humana, para você chegar onde Krishna quer que você chegue, que é nessa consciência completamente unificada com ele. E tenha certeza que isso vai acontecer realmente se você tomar uma atitude, né, sincera e verdadeira em relação a isso. Ok? Então, um beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz. Haribo!